Bom dia, né? Gostaria de agradecer o convite da GV, né? Já é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui para conversar sobre esse tema, né? Seguindo aqui a orientação dos coordenadores, eu vou mais enunciar as ideias, né, do que propriamente fazer uma exposição sobre elas. Na minha visão, a tributação dos bens digitais eles estão baseados em 4 pilares, né? O primeiro deles é que toda transação com bens e serviços são passíveis de tributação. Segundo, né, que a mercadoria não é necessariamente um bem corpóreo. O terceiro, que demanda um pouco mais de explicação, é a implicação da propriedade intelectual, né, de como que funciona a propriedade intelectual nessas transações. E o quarto é relacionado à segurança jurídica e à neutralidade tributária. Vamos falar rapidamente sobre cada uma dessas ideias. O primeiro, né? Todas as transações com bens e serviços são passíveis de tributação. Na minha visão, isso é quase como um axioma, né? É interessante que eu comentei com a repórter do Valor, que fez uma reportagem, fez um artigo sobre esse evento, e ela me perguntou por que eu entendo que todas as transações têm que ser tributadas. Primeiro, porque eu acho que é uma aplicação direta do princípio da igualdade. Se todos aqui oferimos renda, todos temos que pagar imposto sobre a renda. Se todos somos proprietários de um bem imóvel, todos temos que pagar o imposto sobre a propriedade imóvel, né? Se todas as empresas praticam transações ou operações com mercadorias ou prestações com serviços, né, de uma forma a introduzir bens ou serviços no mercado de bens em consumo, todas têm que ser tributadas por essas transações, né? Não tributar uma empresa, não tributar uma determinada transação, implica na necessidade, do ponto de vista de política tributária do setor público, em tributar mais pesadamente outro setor, que é o que acontece no Brasil hoje em dia. Damos uma gama enorme de isenções, de subtributação para determinados setores e tributamos pesadamente outros, né? No Brasil, ao contrário dos outros países, a tributação do consumo de bens e serviços foi bipartido, né? Isso levou à necessidade de se estabelecer, né, quais seriam os parâmetros econômicos para se tributar um ou outro, né? A mercadoria, ela parte do pressuposto que existe, né, um ciclo econômico que tem objeto, né, mercadorias, produção ou intermediação de mercadorias. O serviço, né, ele parte do pressuposto a existência de um desempenho remunerado de trabalho humano. Isso leva a que a mercadoria tenha por objeto uma obrigação de dar e o serviço uma obrigação de fazer. O problema, né, é que isso já era inadequado, né, como estrutura jurídica para a chamada economia real, né? Ela é uma estrutura jurídica muito mais inadequada, muito mais falha, e eu vou querer enfocar isso com um pouco mais de detalhe, né, ou na apresentação dos debates. Ela é muito mais falha para tributar a nova economia. Ela não é um instrumento eficiente nem adequado para tributar a nova economia. É isso que leva a uma perda de neutralidade econômica e a um problema gravíssimo de segurança jurídica, que atrapalha demais as relações negociais. O segundo tópico que eu já havia enunciado é que a mercadoria não é necessariamente um bem corpóreo. O ICMS nasceu ICM, ele foi criado, né, foi em meados da década de 60, em que a economia tinha outros parâmetros. O que importava naquela época,
né, era a produção de bens, né? Era só ver quem eram os grandes líderes da economia, né? Eram os capitães de indústria, né? Então, houve uma concentração muito grande, né, nesta vertente da tributação da mercadoria como um bem corpóreo, né? A mercadoria foi definida pela doutrina, né, como uma coisa móvel, corpórea, e que é objeto de uma transação mercantil. Ela é adquirida com esta finalidade. Modernamente, eu entendo que não é este o conceito que deva prevalecer, né? A mercadoria não é necessariamente corpórea. E ela não é necessariamente corpórea porque a base de incidência do ICMS não é aquela atividade mercantil no conceito clássico, né? Eu desenvolvi um conceito de mercadoria que é mais amplo, ele é quase que residual, né? Ele parte do pressuposto, né, que existe uma grande quantidade de transações no mercado de bens e consumo, né, e que, para nós chegarmos à base de incidência do ICMS, basta, né, que nós retiremos desta base de incidência os impostos que incidem, né, outros impostos que já são determinados pela Constituição, né, como os impostos que incidem sobre os bens imóveis, né, e os serviços que fazem parte da base de incidência do ISS. Então, na minha visão, nós temos quase que um campo residual do ICMS. Neste conceito, é um conceito mais amplo de mercadoria, né, eu acho que é mais apto à realidade econômica moderna. Mercadoria seria todo bem, né, inserido neste contexto de produção, circulação e consumo, né, todo bem, não importa se ele seja corpóreo ou incorpóreo. Isso fica um pouco claro quando nós olhamos como que o ICM se tornou ICMS ao longo do tempo, né? Ele foi criado ICM, como eu disse, e eu acho que na época era razoável se pensar no ICM, na mercadoria, como um bem corpóreo, né? Não existia os chamados bens incorpóreos que tem hoje. Mas com a Constituição de 88, já fica uma nota bem clara que isso não é necessariamente verdadeiro. Quando a Constituição passa a inserir na base de incidência do ICMS as operações com energia elétrica, né? Energia elétrica não é realmente um bem corpóreo. E, finalmente, hoje, né, várias mercadorias que, antes do advento da internet e da massificação da informática, eram comercializados na sua forma física, como livros, como música, né, eles passaram a ser comercializados despidos da sua base, né, da sua estrutura corpórea, né. Uma música, por exemplo, né, como que era adquirida a música? Por um disco, depois por um CD, depois por um download e hoje por streaming, né. Pensando do ponto de vista econômico, né, qual que é a razão, né, qual que é o objeto da contratação? Sempre foi a música, né? Não importa em qual modalidade ela é negociada. O interesse nunca foi o disco, nunca foi o CD. O interesse é a contratação da música. E é por isso que esses bens, né, que são denominados virtuais, né, despidos da sua estrutura física, né, na minha opinião, continuam, né, sob a incidência do ICMS. Essa é uma tese aceita pelo STF, né? Foi um julgamento do pleno. Eu lembro que na outra vez o Peroba me disse, mas é uma decisão, é a única que temos, né? Até ele mudar essa decisão. Eu sei que o Supremo Tribunal Federal, atualmente, ele tem alterado as suas decisões de acordo com a sua composição, o que não é muito bom pensando numa corte constitucional, né? Eu sempre vi a corte constitucional como um transatlântico, assim, né? Você começa a virar o transatlântico para cá e para lá, de repente o transatlântico tomba, né? Então é muito bom que o Supremo mantenha. Não é porque ela
ela é interessante do ponto de vista do Estado, né? É porque eu acho que realmente deve se manter, qualquer que sejam as decisões que o Supremo tome, né? A não ser que haja uma forte razão para que ele mude o seu entendimento, ele deve manter, por razões de segurança jurídica, ele deve manter as decisões coerentes ao longo dos anos. Terceiro tópico, né? O problema da propriedade intelectual. Toda transação, né, econômica, ela tem várias dimensões jurídicas. Ela nunca é unidimensional. O direito é poliédrico, né? Depende muito da forma, do ângulo que seja analisada a questão, né? Então, uma transação ela tem efeitos no âmbito do direito civil, tem efeitos no âmbito do direito tributário e tem efeitos no âmbito da propriedade intelectual. Me parece que, quando se transaciona um bem no mercado de consumo, muitas vezes, né, na verdade, na grande maioria das vezes, há outros sistemas protetivos, né, da propriedade, que limitam o uso da propriedade. Por exemplo, se eu compro um livro na sua forma física, se eu compro um CD na sua forma física, eu não tenho uma plena disposição dessa propriedade, né? Eu preciso aceitar, né, as limitações que os direitos intelectuais impõem ao uso daquela propriedade. Eu não posso copiar o livro e distribuí-lo, eu não posso fazer execução pública da música que está no CD, eu não posso copiar o CD, né? É nesse sentido que eu vejo a proteção do direito intelectual, né? Não necessariamente isso implique que não haja uma comercialização. É um fato econômico, antes de ser um fato jurídico, né, que há uma comercialização do CD, que é uma comercialização do livro, que é uma comercialização do software, né? Quarto tópico é o problema da segurança jurídica e da neutralidade tributária. Da mesma forma, né, que eu entendo que o conceito de mercadoria tem que ser alterado, o conceito de serviço também, né? Serviço é realmente a prestação de trabalho humano, né, como definia a doutrina, o Roberto, que é um grande especialista, está aqui para responder, né? Se nós formos analisar por este conceito, não existiria serviço de comunicação, né? E esse serviço, o streaming, que foi considerado serviço pela recente alteração da Lei Complementar de ISS, também não, né? Que trabalho humano que existe, né, em acessar um site que está transmitindo uma música por streaming? Que trabalho humano que existe em eu ligar a minha televisão por assinatura e assistir um filme? Não vejo trabalho humano nenhum, a não ser, né, que nós aceitemos que o conceito de serviço, assim como o conceito de mercadoria, também se alterou, né? O problema é que, quando nós elastecemos demais o conceito de mercadoria, quando nós elastecemos demais o conceito de serviço, nós ficamos numa encruzilhada, né? O streaming, dentro desse conceito elástico, né, ele é mais próximo a um dar ou é mais próximo a um fazer, né? Nós chegamos novamente a uma grande encruzilhada, que leva, né, a uma perda de segurança jurídica e também uma perda de neutralidade econômica, né? Além daquele primeiro axioma que eu comentei com vocês, que tudo tem que ser tributado, eu entendo que tudo tem que ser tributado da mesma forma. Acho impensável que empresas que pratiquem atividades pelo menos semelhantes, como TV por assinatura, né, e streaming de vídeo, como serviço de telefonia e a comunicação, por exemplo, pelo WhatsApp. Eu não gosto de dar nome, né, mas às vezes é necessário. É impensável, na minha visão, que eles sejam tributados de uma forma diferente, né? Onde que está a neutralidade econômica, né?
A tributação não pode servir de instrumento a dar vantagem competitiva para uma atividade e desvantagem competitiva a outra. Segundo, perda, dificuldade relacionadas à segurança jurídica. Qual dos dois impostos vamos tributar, né? Algumas possibilidades, né? A primeira seria fazer uma reforma tributária, né? Que nesse país parece que está cada dia mais distante. Estava comentando com o Flávio. Não é à toa, né, que o Brasil está ficando para trás na história. Hoje, países como o Peru, como a Colômbia, são muito mais competitivos que o Brasil, né? Por vários motivos, entre eles por conta de ter um sistema tributário mais atrelado à realidade econômica. Não havendo a reforma tributária, né, qual a outra possibilidade? Outra possibilidade é verificar na operação, na prestação, qual que é a preponderância. Um negócio terrível, né, um critério terrível, já muito difícil de ser aplicado na chamada velha economia, né, quanto mais na nova. Parece que a possibilidade mais factível no momento seria ter uma lei complementar. Eu já lancei essa ideia há algum tempo atrás, num dos congressos do IBET, uma lei complementar que tratasse especificamente disso. A Constituição determina que a lei complementar disporá sobre conflitos de competência, né? Acho que seria muito interessante pela magnitude do tema, haver uma lei complementar específica para isso, estabelecendo quais são os parâmetros da tributação. Eu discordo de uma posição do Alberto, que a lei complementar do ISS tem essa finalidade. Eu acredito que não. Teria que ser uma lei específica para isso. Um último tópico, já fora dos 4 pilares, né, é o CONFAS, né? Veja, o convênio 181/2015, ele não estabeleceu a tributação, a incidência do ICMS sobre o software, como algumas pessoas procuram dizer, né, porque isso tem base constitucional, né, e nas legislações dos estados, muito mais do que na do CONFAS, né, já havia essa previsão, né, de uma maneira, às vezes, torta, como a de São Paulo, que previa que a tributação do software era feita sobre o dobro do seu suporte informático, estabelecia uma base de cálculo completamente desatinada com a realidade econômica, né. Eu sempre comentei algo tão esdrúxulo, né, como eu comprar uma caixa de um sapato e a tributação for sobre a embalagem, sobre a caixa, não sobre a operação, né. Final de 2015, São Paulo revogou essa disposição, né, o que estabeleceu a necessidade de se tributar o software pelo valor da operação. E, por isso, né, até reconhecendo que as peculiaridades da tributação do software, São Paulo levou uma proposta ao CONFAS, efetuando a redução de base de cálculo do software, né, para 5%, uma carga tributária líquida de 5%. Paralelamente, né, se estabeleceu nas disposições transitórias do regulamento do ICMS, né, que, enquanto não fosse estabelecido qual que era o local da operação e o estabelecimento responsável, não haveria tributação de software transmitidos por meio eletrônico, download, streaming, etc. Apenas seriam tributados os softwares, né, cuja operação fosse feita pela base física. No ano passado, né, se iniciou uma nova discussão no CONFAS, né, desta feita com uma tentativa de harmonizar a tributação, e foi estabelecido basicamente, o núcleo da proposta, ela não está aprovada ainda, né? Deixa eu virar aqui. Que o local da operação é o estado onde está situado o adquirente do bem digital no momento da transferência eletrônica de dados, né? E o estabelecimento é o site ou plataforma eletrônica que realize a venda ou a disponibilização de bens digitais por meio de transferência eletrônica de dados. O que isso quer dizer, né? Eu tenho um vendedor de software aqui em São Paulo e um adquirente em Minas Gerais. Se essa proposta for aprovada, onde ocorrerá o fato gerador? Em Minas Gerais. Em que momento? No momento em que for feito o download.
é uma tendência, acredito, muito correta, né? A responsabilidade pelo pagamento, é óbvio, é do vendedor, né? E não vou entrar em detalhes da forma como será feito isso. Isso é apenas o núcleo da ideia, né? É direcionar toda a tributação para o estado de consumo do bem digital, né? Acho que eu consegui fazer no tempo, apresentar as ideias aqui no tempo que foi estipulado, né? E já vou abrir para os debates e comentários. Muitíssimo obrigada. É sempre, enfim, muito bom a gente ter a visão do... Deixa eu só virar para cá. Do Estado, né? Porque, a partir disso, a gente começa a pensar também nos desafios institucionais que a gente vai enfrentar, seja, né, do ponto de vista dogmático, seja do ponto de vista prático, também em conflito com os municípios. Eu gostaria de abrir agora para os debates. Nelson, gostaria de falar em primeiro lugar, que também é aqui da Secretaria da Fazenda, né? Então, a gente segue na linha do poder público. Acho que está desligada. Apareceu a luz do Palmeiras aqui. Funcionou. Bom dia a todos. Eu acabei assumindo que ela me mirou assim, diretamente, então acho que era para ser eu mesmo, né? A iniciar os debates aqui. Bom, antes de mais nada, me enche de orgulho, né, uma exposição tão clara e que praticamente tudo, né, principalmente as premissas iniciais, eu concordo, né, do Luciano, que ficou à frente da nossa consultoria tributária e voltou para lá, agora recentemente, e, com certeza, tem o dedo dele em muitas respostas à consulta e que, por mais que a gente, em algumas circunstâncias, eu mesmo, esses dias aí, estava estudando, até pela minha nova função lá na DRTC3, a questão da veiculação de propaganda e publicidade, né, pelas Facebook, Yahoo, né, já que estamos dando nome a praticamente todas as empresas aqui, né, acho que tem alguém da Microsoft aqui também. Então, enfim, essa veiculação de propaganda e publicidade em meio digital. Então, assim, numa primeira aproximação do tema, você fala, puxa, jamais pode ser ICMS comunicação, né? E aí a gente sempre se socorre das respostas à consulta, né? Então, eu tomei esse cuidado. Eu sei que o tema não é exatamente esse, mas acredito que permeia. Tomei o cuidado de olhar, né, com carinho, várias consultas que já vêm lá de trás, né, de 2002, 2004, e realmente o conflito, né, ou pelo menos o aparente conflito aí, de normas e no que diz respeito à materialidade dessa tributação, ele salta aos olhos mesmo. Quer dizer, são temas em que ficam, né, numa linha muito tênue, né? Acredito também, né, que essa questão do princípio da preponderância não é adequado para resolver esse problema, ainda que nós somos um pouco empurrados para eles, né? Mas o que não podemos deixar é realmente assim de tributar alguma transação, né? Acho que o Luciano é muito feliz. A gente estava até conversando antes, né? Quer dizer, eu não consigo mais enxergar alguma transação, né? Quer seja de bens, de serviços, enfim, de algo oferecido à sociedade, ou seja, algum consumo, né? Quer dizer, a população consome algum bem, algum serviço e ele não é tributado, né? Então, assim, minha fala, até mais do que arguir, né, o Luciano, é no sentido de que óbvio que, para praticamente todas essas situações, a gente tem uma posição fazendária da Secretaria da Fazenda fazendo valer, não, aqui cabe ICMS, ou ICMS mercantil, no caso, né, do streaming, ou ICMS comunicação, no caso de veiculação de publicidade por esses sites. E, no outro extremo, a gente tem os municípios, né, entendendo que ISS, que
basicamente pelo princípio da preponderância, e hoje, né, com um aclaramento desse conflito através de uma lei complementar, que, queira ou não, temos que admitir que é de caráter nacional e talvez possa, né, se prestar a solucionar esse conflito de competência. Mas o que eu queria frisar nessa minha primeira intervenção é de que talvez não seja, né, ou, na verdade, não é, a posição das empresas. Então, as empresas, quando hoje, né, estão lucrando, estão veiculando publicidade, estão transacionando bens digitais, estão transacionando bens digitais. E não querem pagar nenhum nem outro. Então, assim, isso é o que mais, vamos dizer, me surpreende. A gente pega, por exemplo, hoje, o Peroba deve estar chegando de um julgamento que discute lá no TIT hoje veiculação, né, de publicidade. Então, o nosso auto entende que essa veiculação é um ICMS comunicação. Muito provavelmente, eu acredito que essa veiculação de publicidade, que já constava na lista antes, seria ISS. Mas o que as empresas sustentam? Não, é mera cessão de espaço virtual. Então, não quero pagar nenhum nem outro. Aí, sim, eu acho que fica complicado. A mesma coisa quando há a aquisição, né, de bens digitais, como as músicas, por exemplo. Né? Quer dizer, muito bacana. Tem a música, quero o CD se transforma num bem digital, onde a gente baixa a música, fica lá no nosso computador. Então, o que seria? A partir do momento que passa a ser um streaming, deixa de ser ICMS para ser ISS? Não, as empresas vêm e falam, não, nenhum nem outro. A gente está tratando aqui, né, de direito autoral, de propriedade intelectual. Então, também não queremos pagar nem ISS nem ICMS. Então, assim, eu acho que esse assunto ele acaba também se desvirtuando um pouco. Né? A minha intervenção é nesse sentido de questionar um pouco o comportamento das empresas, porque as empresas acabam... Eu lembro que, quando eu dava aula de processo tributário, né, em situações como essas de conflito, a recomendação era entrar com uma ação de consignação e pagamento, né, traz o município, o Estado, deposita, até sempre falava, né, deposita o valor maior. Né, então, vamos depositar o ICMS inteiro, né, deposita o ICMS inteiro, depois o juízo, né, vai definir quem é o ente competente. Se entender, eventualmente, que não é nenhum nem outro, maravilha, a empresa levanta a integralidade do depósito. Se entender que é ISS, levanta parcialmente, o ISS fica quitado, e se entender que é o ICMS, a gente agradece, né, Luciano? Agora, o que não pode é não fazer nada. Então, quer dizer, fica aguardando o auto de infração da Secretaria da Fazenda, por um lado, fica, eventualmente, aguardando o auto de infração do município, por outro lado. Né? Não se antecipa para ir a juízo e fazer o depósito desses valores. Então, não sei, me parece um comportamento que, até onde eu tenho conhecimento reiterado das empresas, que não é o mais ético dentro desse contexto que a gente busca de justiça tributária. Né? Então, na verdade, não é, como eu reafirmei aqui, uma pergunta propriamente dita, mas uma reflexão, né, de que eu acho que há uma pouca... Né? Aqui acho que é um momento singular para isso, né? Mas o que a gente vê de fora ou de dentro agora é uma pouca interlocução entre os entes federativos, é um conflito não só de competência, mas um conflito arrecadatório imenso, as empresas, por sua vez, querendo uma competitividade, no meu entender, desleal, até em termos de direito comparado, porque lá fora a gente sabe, né, que, se é através de um imposto sobre consumo na ponta ou através de um IVA europeu, lá fora, esses bens digitais transacionados são tributados. Né? Por isso que essa premissa do Luciano é muito importante. Né? Quer dizer, temos mesmo que entender que todas as transações devem ser tributadas. Muito feliz, um axioma. Né? A própria estava até comentando antes aqui, a própria locação de veículos, que, tudo bem, tem uma súmula.
mas ela hoje se reveste de contornos que se aproxima da prestação de serviço. Tem cabimento hoje, as locações que disponibilizam o GPS, levam o carro aonde você quer no seu hotel. A gente, com criança pequena, agora tem as cadeirinhas, tem lá um funcionário que, se eu não souber colocar a cadeirinha, ele vai colocar a cadeirinha para mim lá, eu nunca acerto colocar aquele troço, e ver se meu filho está bem, ele manobra o carro. Quer dizer, tudo isso não é serviço? Tudo isso é uma mera locação de veículo? Então, assim, essa evolução a gente precisa tomar, né? Eu acho que entre municípios e estados, já que a gente luta tanto, né? A Fresp tá com esse movimento Viva, né? Que o Luciano também é nosso associado lá, para a gente tentar fazer essa reforma tributária e acabar logo com o ICMS e fazer com que a gente tenha um IVA moderno, né? Enfim, com todos aqueles princípios norteadores de um imposto sobre o consumo. Mas a verdade é que, enquanto ele não se apresenta, temos que encontrar soluções. E essas soluções precisam ser conversadas, né? Óbvio que eu acho que o principal instrumento é a lei complementar. Se vamos entender que essa lei complementar, em que os estados estavam representados, né, quando votaram a lei complementar 157, não é o veículo apropriado, pois bem, mas que entramos num entendimento e que essa solução se apresente, né, do ponto de vista da legislação, que ele seja normatizado e que haja também um compromisso das empresas de cumprir, né? Porque daqui a pouco eles também vão questionar, como as locadoras questionaram lá atrás, de que também o item da lista de serviços é inconstitucional, então continua querendo não pagar nada. Então, enfim, acho que eram essas as reflexões, e se o Luciano ou até os demais, né, o colega da prefeitura, puder discorrer a respeito de algum desses temas que eu levantei, eu agradeço, para ver se eu encontro um pouco de eco, vamos dizer, nessas minhas resignações. Obrigado. Pela intervenção. Muito obrigada. Eu gostaria de fazer um comentário, e acho que o Júlio também pediu a palavra. Eu estou de acordo com a tributação. Acho que, de fato, é um fato econômico muito relevante que é tributado em outros países, né? Especialmente quando a gente está falando agora de bens digitais, download. E eu acho que essa reflexão é muito necessária e é muito importante a gente fazer isso junto com o poder público, né? Aqui a academia, porque provavelmente, num médio prazo, se não curto, muitos dos bens serão digitais, né? Então, a gente tem uma evolução tecnológica surpreendente. Então, sei lá, a gente pode começar a cogitar aqui dos efeitos de uma impressora 3D, por exemplo. Então, no futuro, eu receber um produto que eu quero via e-mail, para eu imprimir na impressora 3D da minha casa. Como que você vai tributar isso? De fato, eu acho que existe uma discussão sobre você minar a competitividade, e, portanto, se isso deve ou não ser tributado. Eu concordo, em princípio, com a tributação, porque é um fato econômico relevante. Mas a maior dificuldade que acho que a gente enfrenta, e aí acho que talvez acho que o Júlio pode ir nesse sentido, é saber exatamente como isso vai ser tributado e de uma forma segura, né? Eu queria discordar aqui do Luciano, e aí queria também te ouvir, em relação ao convênio 181, no sentido de que o convênio não estabeleceu a incidência do ICMS sobre softwares. De fato, porque ele se utiliza de um mecanismo que é de conceder uma redução de base de cálculo, e aí, portanto, ele pressupõe que a incidência já estava lá e sempre esteve. A minha pergunta é, será que sempre esteve, isso estava tranquilo para os contribuintes? Será que todo mundo tinha segurança disso e o contribuinte está simplesmente querendo fugir da tributação? Ou simplesmente esse debate existia e um pouco que houve uma tentativa de se colocar uma sedimentação sobre esse tema antes que os municípios viessem e loteassem também essa competência? E, obviamente, isso cai no tema da reforma tributária, que é um tema dificílimo, na minha opinião, porque eu não sei se é tão simples assim criar um IVA. Eu acho que a gente tem questões
relativas, e acho que o Leonel tem trabalhado bastante com isso, com a autonomia do município, competência tributária que me parece ser rígida na Constituição. Então, acho que são muitos pontos que a gente pode, né, abordar. Então, vou passar a palavra aqui para o Júlio. Obrigada. Bom dia. Agradeço a gentileza do convite, Tatiane. Sempre um prazer estar aqui na GV, e é sempre muito bom estar numa mesa onde a gente tem diversas manifestações díspares ou concordantes, né, mas acho que falta, né, no nosso fenômeno brasileiro um ambiente de discussão onde todo mundo se dispa das roupas, né, de procurador, de fiscal, de advogado, do que seja, né, e tente colocar ideias. É claro, né, até por tudo aquilo que eu tentei construir, né, dentro da minha carreira acadêmica e mesmo da minha carreira como advogado, no próprio Tribunal de Impostos e Taxas, eu tenho algumas discordâncias que nascem das minhas premissas, que são diferentes. Por exemplo, para mim, não é um axioma aceitável que a tributação atinge qualquer manifestação de riqueza. Tá? Isso, para mim, soa como um dogma religioso e não como um axioma. Tá? E por que eu discordo disso? Não que eu seja contra o princípio da solidariedade, que todos devam contribuir. Seria idiota da minha parte, né, fazer uma afirmação nesse sentido, e pouco relevante, eu diria. Eu sou a favor da solidariedade, mas eu acho que a conquista da civilização moderna em relação à tributação, só há civilização nesse ambiente se a gente partir de um princípio que hoje está um pouco desgastado, até pelo empréstimo de muita common law, num sistema que é civil law como o nosso, pelo menos não mudou ainda, que eu saiba, né, e numa Constituição rígida, onde a legalidade vale alguma coisa. Né? Então, eu sei que, para o ICMS, a legalidade é uma piada. Né? É uma piada porque se trata de base de cálculo, de alíquota, de incentivos, no CONFAS. E quem tem lá mandato popular para discutir isso? Né? Então, essas premissas são relevantes para mim? São. O nosso sistema não é um sistema. Né? Se a legalidade não vale mais nada, então nós estamos discutindo o que aqui? Né? Para mim, a legalidade é um valor ainda. Tá? Pode ser uma coisa icônica, abstrata, mas eu parto dessas premissas. Né? E não é que eu não queira que essas manifestações do novo mercado, de todos esses aparatos que surgem diariamente, às vezes por hora, né? Você tem um equipamento novo, um sistema novo, uma nova forma de prestação de serviço, que, inclusive, se junta a manifestações de prestação de serviço, por exemplo, como no caso que o Nelson falou, da locação de um automóvel, que você tem muito mais serviços sendo agregados. Mas será que o mecanismo é fazer uma reforma tributária por interpretação do contribuinte ou da fazenda? Ou realmente temos que caminhar para um IVA? E aí eu concordo totalmente com o movimento que o Nelson falou, que foi falado pelo Luciano, que pelo menos seja uma lei complementar. Tudo bem, no nosso sistema rígido, uma lei complementar tem uma série de limites. Né? Seria uma reforma, me desculpem a palavra, meia boca. Né? Teríamos que ter a coragem, né, de assumir que hoje há uma série de manifestações de riqueza que precisam ser tributadas em prol do princípio da solidariedade, mas que, em prol do princípio da segurança jurídica, que é garantido pela legalidade, né, e que vem desde lá do João Sem Terra, na Inglaterra, que vem da Revolução Francesa, será que nós vamos abrir mão dessas conquistas da civilização moderna para permitir que o Estado, e nós todos somos Estado aqui, né, atinja a riqueza, independentemente da previsão em lei? Me desculpem se esse discurso parece político ou pouco concreto, mas eu não consigo tratar dessas coisas sem que isso me agrida. Tá? Porque eu acho que ainda a legalidade é a garantia do Estado e do contribuinte. Né? Então, é importante que haja, no espaço da lei e no espaço da Constituição, uma tributação, sim, que atinja toda a manifestação de riqueza, para software, para streaming, para download, não importa o que seja, que permita, por exemplo, a tributação da impressão por download, lá numa impressora 3D, e aquilo seja considerado, de fato, uma mercadoria sem emissão de nota fiscal ou o que seja. Né? Agora, será que é possível fazer isso dentro de uma construção, simplesmente, de uma consultoria tributária oficial do Estado ou das consultorias tributárias em cada um dos escritórios onde a gente esteja, ou por qualquer outro mecanismo? Né? Porque o que tem prevalecido hoje
é que esse tipo de dúvida estimula, do meu ponto de vista, os maus contribuintes, né? Aqueles que querem fraudar a legislação. E, por outro lado, apenas severamente os bons contribuintes, que não sabem o que fazer, né? Então, esse ambiente de instabilidade não é bom nem para o bom contribuinte, nem para o Estado que quer arrecadar, né? Daí que a minha sugestão, né, e sendo bastante concreto, é que é o momento, né, dos principais players desse mercado chamado Brasil, né, se movimentem para fazer alguma reforma tributária possível, dentro de uma Constituição rígida, ou que seja, né, já se fala até em nova Constituinte, né? Será que, no nosso sistema tributário, que não é um sistema, né, é o momento. Agora, enquanto isso não acontece, o que eu vou fazer? O Luciano lá com as coisas concretas que têm que ser resolvidas, né, Luciano? Tem que responder e tudo mais, né? Nesse momento, eu acredito que todo esse movimento vai gerar mais litígio tributário. Se nós já somos os campeões em litígio tributário no mundo, e esse é um dado que todo mundo diz, né, e repete, eu acho que é até meio óbvio, nem precisa ser provado, isso vai se estimular mais ainda, né, porque você terá novas brigas, novas discussões, porque, de um lado, o Estado acha que tem que tributar qualquer manifestação de riqueza, né, e se ampara nisso na solidariedade fiscal, que todo mundo tem que contribuir para que uns não paguem mais e outros não paguem nada. Do outro lado, os contribuintes foram acostumados e são acostumados, em um Estado de direito, a achar que só tem que pagar aquilo que aqueles que foram eleitos por ele têm o poder de fazer, né? Então, essa manifestação nesse sentido, e não é uma manifestação no sentido de ser antagônico, mas no sentido de tentar construir um discurso que seja minimamente aceitável, eu acredito, para os dois lados. Tá? Obrigado. Eu vou fazer uma rápida intervenção aqui, realmente bem curta, tomando posição. E, de novo, a gente tem que se despir aqui um pouco do papel do advogado. Eu tendo a seguir a linha que o Júlio acabou de apresentar. Eu tenho algumas ressalvas. Começando, Nelson, eu acho que as empresas, claro, na medida do possível, elas vão tentar sempre reduzir a sua tributação. Isso é um fato. Assim como a autoridade fiscal vai tentar sempre identificar da capacidade contributiva, alguma atividade econômica, tributar. Esse jogo é no mundo inteiro. O que eu acho é que a gente precisa ter uma certa estabilidade jurídica, quer dizer, uma certa segurança. Porque eu acho que fazer uma transformação de um modelo tradicional, que pensava serviço de uma forma, mercadoria de uma forma, e dizer, olha, assim era de um jeito, mas dá para aplicar agora, porque o livro antes ele era tangível, agora ele não é mais corpóreo, mas continua sendo um livro. Veja, eu acho que está na hora de repensar isso. E isso é um desafio, e a gente vai ver isso mais fortemente no próximo bloco, que o mundo inteiro está enfrentando. Vejam, esse tema, eu tenho falado isso um pouco exaustivamente aqui com amigos. A minha tese de doutorado foi defendida em 2003, era sobre tributação internacional do comércio eletrônico. Os textos que eu encontrei, os primeiros textos que eu encontrei sobre o assunto, foram textos escritos por fiscais alemães no início da década de 90, eles dizendo, gente, a gente não sabe como vai tributar esse negócio, a gente não sabe como vai fiscalizar, a gente não vai acompanhar o fluxo financeiro das operações, como é que a gente faz isso? A mensagem ali já estava muito clara, e a OCDE entendeu a mensagem, né, e foi produzida depois por autores, professores, advogados, foi... O modelo tradicional não se encaixa perfeitamente nessa economia digital. Transformações vão ter que ser feitas. A questão é saber se a gente vai derrubar tudo o que tinha antes e começar uma coisa do zero, ou se a gente precisa de adaptações pontuais. Aqui no Brasil, quem me chamou a atenção, e foi exatamente na época que eu estava preparando a tese, foi o trabalho do Marco Aurélio Greco, um livro que, infelizmente, saiu de circulação, foi publicado pela Dialética, chama Internet e Direito. O Marco Aurélio Greco foi o primeiro autor, que eu li, pelo menos, não sei se foi efetivamente o primeiro, mas que dizia o seguinte, olha, o conceito de serviço vai ter que ser repensado. O conceito de mercadoria vai ter que ser repensado, porque agora... Veja, o serviço ele pode ser reproduzido infinitas vezes, a mercadoria pode ser digitalizada, e aquele modelo tradicional que a gente tem não está encaixando aqui. O que me preocupa, e eu acho que na linha aqui talvez eu tenha compreendido mal, mas eu concordo com o que o Júlio falou, é o seguinte, vejam, as empresas, a sociedade precisam de regras claras. Se é ICMS, é ICMS. Mas por que o ICMS? Se é ISS, é ISS. Mas por que o ISS?
Vejam, e isso me parece que não pode ser feito via interpretações, soluções de consulta ou qualquer tipo de manifestação de autoridades fiscais. Isso tem que passar por uma via legislativa adequada. Eu também não sei se é a lei complementar, me parece até que seja um bom caminho, mas eu não sei se a gente não vai ter que voltar como sugeriu Marco Aurélio Greco, se a gente não vai ter que voltar para a Constituição e repensar o que é serviço na Constituição, o que é mercadoria na Constituição, para depois vir uma legislação infraconstitucional. Porque a gente corre um grande risco de produzir uma legislação infraconstitucional e amanhã depois as empresas dizerem não, isso não está de acordo com a Constituição. E, especialmente, se isso vier através de manifestações de autoridades. Com todo respeito à competência, eu não nego isso. Mas, veja, as empresas também não querem seguir esse tipo de interpretação veja, a sociedade sempre vai desconfiar. Eles querem tributar mais. Então, eu não sei nem se existe legitimidade em se estabelecer um modelo de tributação com base em entendimentos de autoridades fiscais, né? Ou a própria jurisprudência, eu também não sei se ela é. Eu tenho seríssimas restrições ao conceito de software de prateleira construído na jurisprudência. Veja, eu acho tudo isso meio gambiarra. E, quando a gente olha para fora do Brasil e fala em software de prateleira, os caras dão risada disso. Falam, o que é isso que vocês estão dizendo? Quer dizer, veja, então, eu acho que a gente talvez tenha, como eu disse, que voltar um passo lá para trás, repensar a nossa Constituição, vai ter que, eventualmente, mudar. O que eu não concordo é pegar o modelo tradicional e tentar, via interpretação, seja por autoridades fiscais, seja por interpretação de juízes, e dizer, esse é o modelo agora que a gente pensou, que pode mudar amanhã ou depois. Então, eu tendo realmente a seguir essa linha. A gente precisa de mais estabilidade. Tá? Não é que as empresas não queiram exatamente pagar, mas, veja, existem leis, elas são vigentes, e eu também acho que existem campos que, às vezes, a gente não consegue nem colocar no ISS, nem no ICMS. Mas tem uma atividade econômica relevante. Então, vamos alterar alguma legislação, vamos alterar até a Constituição, se for o caso. Tá? Mas a gente precisa ter regras mais estáveis. Tá? Acho que o Leonel e depois o Flávio queria fazer uma consideração. Eu agradeço também a Tatiane, não é? E acho que eu concordo com o que foi dito por todos, pelo doutor Luciano, doutor Nelson, doutor Júlio, que o ideal é o IVA, não é? Porque o IVA dissolveria esse problema entre o que é serviço e o que é mercadoria, que é uma criação artificial, não é? Então, não dá para ficar tentando descobrir o que é o serviço em si, o que é a mercadoria em si, não é? E eu concordo também com o doutor Luciano que o ideal é que não exista atividade nenhuma que não seja sujeita à tributação. Eu acho que, assim como ele disse, toda propriedade é tributada, toda renda é tributada, e toda atividade deveria também ser tributada, não é? E, não, como o doutor Júlio falou, pode ser também em função da solidariedade, mas em função da neutralidade, quer dizer, a alocação de recursos na economia, não é? Tem que se dar, e o sistema tributário tem que interferir o menos possível nessa alocação. Então, se tem uma atividade que é tributada e outra que não é tributada, a exigência de neutralidade do sistema tributário não vai estar sendo cumprida aí, não é? Mas o problema, então, para mim, é o que e também concordo com o Roberto, que o ideal seria que isso fosse feito por lei. O ideal seria que isso fosse feito por lei. Mas o problema é que, enquanto não é feito por lei, como é que a gente vai fazer? Deixa uma atividade sem tributação? Eu acho isso complicado, né? Agora, o problema é como fazer enquanto esse conflito de competência entre o ISS e o ICMS não é resolvido, não é? Então, exigir do contribuinte, como o doutor Nelson está sugerindo, que ele entre com mandado de segurança para definir se ele vai pagar ICMS ou ISS, aí é demais, eu acho, não é? Porque não, mas você não sugeriu, não, mas você sugeriu que nas suas aulas. Jogando limpo seria uma consideração. Mas isso que eu estou dizendo, jogando limpo, ele não precisa entrar. Jogando limpo, ele tem que esperar o fisco definir o que vai ser pago, não é? Porque, veja, ele não está jogando sujo. Ele quer saber, ele quer regras claras para saber como que ele vai agir. Então, ele espera o fisco definir, espera o sistema tributário definir, espera o sistema tributário definir como que vai ser a regra, e daí ele segue a regra que foi definida, não é?
No caso do download, do streaming, ao que o doutor Luciano se referiu, essa é uma situação complicada. Eu vejo casos em que o download foi tributado pelo ICMS, depois veio o decreto a que o doutor Luciano se referiu, o decreto 61791, que, pelas razões mesmo que ele disse, falou para parar tudo enquanto a legislação não fosse regulada, e houve autos de infração. Então, como é que faz, né? Então, o contribuinte, o princípio que o doutor Luciano falou, de segurança jurídica, que deve pautar, aí não está sendo observado, porque o princípio de segurança jurídica, vamos dizer assim, o fundamental aí é que ele fosse alcançado pela a legislação ser estabelecida de maneira clara e segura, e que o contribuinte pudesse, então, agir diante dessa legislação sem ter dúvida. Aí você estaria garantindo segurança jurídica, e não fazer isso, aí você complica a vida do contribuinte. Complica porque você vai deixar de estimular a vinda de contribuintes aqui para o Brasil, para o Estado de São Paulo, contribuintes que tenham claro qual vai ser o imposto a ser pago. E aí você está afetando aí, negativamente a economia. Bom, são só essas as considerações. Bom dia a todos. Queria parabenizar a professora Tatiane, o Roberto, Gisele pela iniciativa. Uma alegria receber de novo o Luciano e todos os colegas para discutir um tema que a nossa escola tem realmente dedicado tempo e esforço para colocar essas questões em debate. A minha intervenção é bem rápida e eu acho que a gente tem que olhar o fundamento da discussão. E, para mim, o fundamento da discussão é enxergar os novos modelos de business. É o que está acontecendo do lado do mercado. Porque, de fato, a gente tem uma dualidade anacrônica, o Leonel bem levantou, mercadoria e serviço, e é uma dualidade que, na minha visão, ela é insuperável. Ela é anacrônica de modo a impedir uma solução adequada. Na minha visão, não é só a mercadoria ser corpórea ou incorpórea, tangível ou intangível, mas é um modelo de negócios. Vejam, hoje nos Estados Unidos, a General Motors com a Cadillac já lançou um modelo de negócio em que a pessoa paga uma mensalidade e tem direito a um banco de horas para escolher o carro que ela quer usar. Um SUV no fim de semana, um carro de luxo para sair com os amigos, um sedã para o dia a dia. A gente está vendo uma mudança de paradigma. A gente está vendo uma mudança em que a economia está se transformando numa economia de serviços. Não é só tirar o caráter corpóreo das mercadorias. E eu acho que quando a gente discute, então, o modelo tributário, é essencial enxergar o mercado e o que está acontecendo no mercado. Porque se a gente se restringe a interpretar a legislação e tentar emendar e fazer, como o Roberto bem disse, uma gambiarra do que a gente tem, a gente corre o risco de, até em nome de uma pretensa neutralidade ou segurança jurídica, importar para esses modelos novos de negócios regulamentações e amarras dos negócios tradicionais. Hoje a gente vê, acho que no segundo bloco a gente vai avançar nessa discussão, uma diferença grande de ideias e caminhos dos Estados Unidos e da Europa em relação ao que fazer com o mercado da economia digital. Há poucos dias eu li uma notícia que me deixou chocado. Uma das maiores aquisições de tecnologia recentes, que foi uma empresa de desenvolvimento de o que se chama de dirigibilidade autônoma, de autonomia dos carros. Os carros já vão dirigir sozinhos e vão ter inteligência artificial. Uma das maiores aquisições, uma empresa de 15 bilhões de dólares, uma empresa israelense. Israel não tem uma linha de manufatura de automóveis. O maior mercado, talvez, tradicional de tecnologia automotiva, que é a Alemanha, não tem hoje, ao que se divulga, pelo menos, nenhuma empresa de destaque nessas novas tecnologias. Então, acho que a gente tem que olhar essa mudança e entender o que está acontecendo com o business para pensar nas soluções. Porque olhar simplesmente a legislação e chegar a uma conclusão que, claro, é válida, tem que ser tributada. A gente está diante de uma realidade que, de uma forma ou de outra, precisa ser tributada. Tem necessidade de financiamento do Estado, tem problemas de competição, a gente busca neutralidade, busca segurança. Na Europa, acabou de ser publicado agora um report de que talvez o maior desafio da tributação moderna seja a insegurança e os custos da insegurança para o mercado. Claro que as empresas vão tentar pagar o mínimo possível, mas acho que as empresas estão muito mais preocupadas
em ter estabilidade e previsibilidade, saber o que elas vão pagar, seja muito ou seja pouco, do que não saber. Quando uma empresa estrangeira, por exemplo, do mercado de aplicativos, quer fazer business no Brasil, se ela olha ranges diferentes de tributação e vê que, de repente, dependendo de como ela interprete a legislação, agora com a solução de divergência da Receita ficou um pouco mais difícil, ela pode ter uma tributação próxima de zero, pode ter uma tributação próxima de 50%, isso é inviável para qualquer prática de negócio. A imprevisibilidade é pior. Se a gente tem uma realidade que está colocada e é previsível, isso se precifica e o business se adapta a isso. Então, a gente tem que olhar essa nova realidade e tem que olhar numa dimensão internacional. Eu acho que os obstáculos da legislação atual são obstáculos, na minha visão, intransponíveis. A gente precisa rediscutir fundamentos. Por exemplo, no âmbito do ICMS, o conceito de estabelecimento, na minha visão, é um obstáculo importante. Ainda que a gente fale em estabelecimento virtual e ainda que a gente queira colocar o destinatário como aquele que está adquirindo ou está fazendo download ou o que seja, olhando o modelo de mercado, em muitas situações, a gente vai chegar numa situação de não tributação. As maiores empresas brasileiras de desenvolvimento de aplicativos móveis têm provavelmente 90% ou 95% de downloads fora do Brasil. Então, é uma atividade econômica extremamente relevante, crescendo no Brasil, mas que, quando a gente olha numa realidade cross-border internacional, a gente chega à conclusão que, talvez usando os paradigmas atuais, a gente não consiga o que se busca exatamente, que é a tributação justa. Então, acho que o levantamento feito pelo Roberto é extremamente importante. A gente precisa discutir fundamentos e ver como reagir a essa situação. Claro. Adriana, por favor. Então, primeiro... Agora foi. Bom, primeiro, bom dia. Obrigada de novo pelo convite. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui. Eu não consigo totalmente me despir de advogada militante, então eu vou trazer um pouquinho, acho que, da minha visão prática do dia a dia das empresas, muitas coisas que vocês já falaram, o Roberto, o Flávio, o Júlio também, essa questão da inserção internacional, da dificuldade das empresas em fazerem negócios no Brasil. Normalmente, as empresas brasileiras, a subsidiária responde entre 2% a 5% da receita do grupo e 99% das contingências. Então, esse é um dado que talvez vocês consigam até fazer um estudo e realmente verificar, mas com base na nossa experiência é mais ou menos isso. E certamente, doutor Nelson, aí me permita discordar, não é porque as empresas não querem pagar imposto. Eu acho que é porque elas querem pagar um único imposto. Elas não querem se ver na situação das empresas de software, só para dar um exemplo, muito rapidamente, depois, obviamente, acho que a Carolina vai falar mais sobre isso, elas não querem se ver na situação das empresas de software que, a partir da jurisprudência do STF, que trouxe essa anacrônica e talvez enganosa diferenciação de software prateleira e software sob encomenda. Quantos softwares são feitos sob encomenda no Brasil, gente? Quer dizer, o que eles tinham em mente naquele momento para trazer essa distinção? De falar que, então, software prateleira deveria ser tributado pelo ICMS, então as empresas, ok, vamos seguir a regra do Estado de São Paulo, pagar sobre o dobro do suporte físico. Vem a nova lei do ISS, em 2003, e fala, agora, licenciamento de software tem que pagar ISS. Então, vamos pagar ISS sobre o dobro do suporte físico, ICMS sobre o dobro do suporte físico e ISS sobre o valor da licença. Aí, um dia, São Paulo resolve que vai revogar essa regra do dobro do suporte físico e as empresas passam a ter que ter lidar com essa decisão de saber se agora, até então estava, entre aspas, não vou dizer conveniente, que acho que não é uma palavra adequada, mas estava dando para levar, pagando ICMS sobre o dobro do suporte físico e ISS sobre o valor da licença. Mas se eu tiver que pagar ICMS sobre tudo, como é que eu faço? E aí entra nessa discussão. E, no meu modo de ver, em relação ao ICMS sobre a tributação de bens corpóreos, eu acho que ele, certamente, o sistema que a gente tem hoje tem que ser revisto, porque ele é todo calcado em função de você ter um bem móvel, de você ter um bem corpóreo. As obrigações acessórias, nota fiscal de saída, livro-registro de inventário. Como é que você faz isso numa economia digital? Então, eu vejo muita dificuldade prática de você tributar a economia digital com a nossa atual legislação do ICMS, principalmente no que diz respeito às obrigações acessórias, cujas multas são de 30% do valor da operação. Então, você deixa de emitir nota fiscal para um determinado
operação de circulação de mercadorias e você paga quase 2 vezes o valor do imposto. Então, certamente não é porque as empresas gostam de litigar, mas elas se veem na obrigação de ter que discutir em função da impossibilidade de ter uma situação concreta que permita elas fazerem os negócios com a tranquilidade necessária. Então, acho que era rapidamente só isso, porque acho que tem outras pessoas para falar também. Prova chegou agora, tudo bem? Vamos lá. Gente, a gente está com o tempo assim, esgotado para esse painel, infelizmente, mas como todo mundo vai permanecer aqui, acho que essas discussões elas serão retomadas também ao longo das outras falas. A gente deve degravar esse evento, então, provavelmente, isso vai gerar um material de consulta para todos que estão aqui, também para a gente, porque, assim, acho que a gente consegue concretizar e formalizar tudo o que vem sendo dito e são, né, todas considerações muito relevantes.